Olá a todos, tudo certo? Tudo bem, gente? Hoje nós vamos fazer então a resolução de questões aqui da prova da Consulplan que diz respeito, até pegar aqui o pincelzinho, ao processo seletivo de Baturité. Gente, ocorreu esse processo seletivo e aqui serve mais como revisão, né, do que a banca costuma cobrar. Nessa específica, né, nessa prova específica, teve a de nível superior e a de nível médio. A de nível superior estava até mais fácil do que a de nível médio, por incrível que pareça. Então, vamos resolver tanto questões de direito constitucional, são poucas, né? São da 15 até a 19 e administrativo ao mesmo tempo, tá? Então, da 15 a 19 são direito constitucional e administrativo. A gente vai então focar nisso, ok? Então, vamos lá. Questão de processo seletivo de Baturité, questão 15, gente. Aqui, ó, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. E aqui eles trazem 4 alternativas. E para que você acerte essa questão, gente, você deveria saber que, pelo menos ter decorado, né? Essa banca cobra muito letra da lei, o artigo 7º da Constituição Federal. Então vamos lá. Repouso semanal remunerado obrigatoriamente aos domingos. Gente, aqui, ó, de cara. Opa, acabei errando aqui o pincel. Que de cara fala de obrigatoriamente aos domingos. Quem lê a lei, daqui a pouco eu coloco aqui o artigo 7º para a gente revisar, fala de preferencialmente aos domingos. Não há obrigatoriedade do seu repouso semanal remunerado ser no domingo. A depender da atividade da empresa, o domingo ele precisa ser trabalhado. Então, folga-se outro dia, esse repouso semanal remunerado, né, fica sendo em outro dia. Então, não é obrigatório, letra A não seria a correta. Letra B. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço ser no mínimo de 20 dias. Gente, aqui, ó, no mínimo 30 dias. Essa lei demorou anos a ser regulamentada. Hoje a gente tem uma lei lá de 2011 que regulamenta o aviso prévio. Então, no mínimo é de 30 dias, né? Podem chegar até 90 dias, mas isso já foge da Constituição. O mínimo é 30, que ele fala aqui 20. Então, essa também está descartada. Letra C. Proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Essa, gente, seria a nossa correta, tá? Aqui está literalmente o que está escrito lá na Constituição. Então, letra C correta, não tem o que tirar aqui. Letra D. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 16 anos e de qualquer trabalho a menores de 14 anos. Olha só, gente. A lei fala que é proibido o trabalho perigoso e insalubre noturno a menores de 18 anos, né? E aos menores de 16, qualquer trabalho salvo de aprendiz. Então, ela troca aqui algumas alternativas, né? As idades e deixa completa também a alternativa. Então, vamos revisar aqui o artigo 7º, tá? Já deixei aqui, ó. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Então, já recomendo que você faça a leitura completa, tá? Eu só separei os artigos, os incisos aqui referentes à questão. Ó. Repouso semanal remunerado preferencialmente aos domingos. Aviso prévio proporcional, né, ao tempo de serviço ser no mínimo de 30 dias. Aqui é a correta, né? A proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor, estado civil, né, gente? A ideia da igualdade. Eu não posso, então, né, discriminar ninguém por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. E aqui, ó, no nosso inciso 33, proibição do trabalho noturno perigoso e insalubre a menores de 18 anos de qualquer trabalho a menor de 16, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. Então, a partir dos 14, eu já posso ser aprendiz. O trabalho está proibido, mas o aprendiz é permitido. Então, letra C, nossa questão 15, né, revisem o artigo 7º, que pode ser que caia no seu exame. Vamos lá, então. Questão 16, gente. Essa questão 16, ela tem um probleminha, tá? Ela tem um problema, eu vou logo adicionar aqui, tá, para vocês, mas a gente vai tentar dar uma solução para ela. A banca, ela interpretou aqui a letra D correta. Aqui ela busca o conhecimento da lei de licitações, a lei 8666. Então, se está no seu edital, você já deve ter um cuidado especial com essa lei, já que ela tem vários detalhes. Então, ele começa aqui, ó. A lei estabelece normas gerais de licitação e contratação para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estado, DF e municípios. Assim, o edital não poderá prever condições de habilitação, classificação e julgamento que constituam barreiras de acesso
ao licitante estrangeiro, né? A ideia da igualdade, gente. A licitação, ela é um procedimento, né, que busca que então a melhor proposta da administração pública, então não há barreiras para ninguém. Todo mundo aqui, né, pode participar, em tese, da licitação, do procedimento licitatório. Só que ela fala aqui, admitindo-se a previsão de margem de preferência para bens. Gente, aqui ela quer que você saiba do artigo 3º. O artigo 3º, ele fala de critérios de desempate e de margem de preferência. Quando eu falo de margem de preferência, ela traz aqui um rol dos critérios de desempate. Então, em tese, nenhuma alternativa aqui estaria correta. Nem a 1, nem a 2, nem a 3, nem a 4. Certo? Porque esses aqui são os critérios de desempate e não a margem de preferência. Então, para que a 1 fosse correta, né, eu teria que alterar aqui. Vamos dar uma olhadinha no artigo 3º, né, para ficar mais claro aqui para vocês. Olha só. Artigo 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. E será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos do LIMP aqui, ó. Legalidade, impessoalidade, moralidade. Aqui, né, ele é o LIMP a mais, né? Tem a igualdade, a publicidade, a probidade. Não tem a eficiência aqui. Da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo. Então, ele traz aqui alguns princípios específicos da licitação, como julgamento objetivo, vinculação ao instrumento convocatório, a vinculação ao edital, né? Tudo que está no edital é lei entre as partes. Então, ele traz aqui essa ideia no artigo 3º. Aí ele fala, em igualdade de condições, estando todo mundo igual, gente, há então critérios de desempate. Será assegurada preferência sucessivamente. Então, aqui, gente, ele traz alguns itens, né, na sequência do critério de desempate. Se está todo mundo igual, então a gente precisa desempatar, né? Se está empatado, o que a gente faz? Desempata. E aí eu vou primeiro ver os bens produzidos no país, depois prestado por empresa brasileira, e eu vou nessa ordem. Todos seriam critérios de desempate, e o que a questão fala também, né, é exatamente isso, né? Ela traz aqui o rol desse artigo 3º aqui, do parágrafo 2º. Só que a questão da margem de preferência está lá no parágrafo 5º, certo? Então, ó, nos processos de licitação poderá ser estabelecida margem de preferência para produtos manufaturados e para serviços nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras e bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos previsto em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitar da Previdência Social. Então, gente, nenhuma dessas duas alternativas aqui do parágrafo 5º está na questão. Então, para que fique correta, né, para a gente vamos manter esse gabarito aqui, o que é que deveria ter sido feito? Trazia o seguinte, ó, eu trazia, né, e você deveria saber isso, né, decorar ou aprender esse artigo, e aí você saberia que a 1 seria a única aqui de margem de preferência, e não de critério de desempate. Então, para a gente aqui, né, essa alternativa 1 seria a correta, mas essa questão, gente, ela deveria ser anulada, tá bom? Mas já fica aqui uma revisão dessa parte, né, de licitações também, já para que você não erre nesse caso venha a cair no seu concurso aí. Vamos lá então para a próxima. Questão 17. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, salvo as exceções determinadas na Constituição. Então, gente, em regra, não se pode acumular cargos, né, aqui públicos. Eu não posso trabalhar em 2 municípios, no estado e no município, na União ou no município, na União e no estado. Em regra, eu não posso. Mas há exceções havendo compatibilidade de horário aqui, ok? Então, ela traz aqui, ó, 2 cargos de professor, 1 cargo de professor ou outro técnico universitário, 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde com inscrição no conselho de classe. Então, gente, como é que fica aqui? Aqui você deveria ter ciência do artigo 37, né, e do artigo 37 até o 41, ele fala mais especificamente da administração pública, então recomendo a leitura, né? Não posso fazer um concurso sem ler esses artigos e estar aí afiado. Então, gente, aqui, ó, 2 cargos de professor é possível, tá? Então eu posso acumular aqui essa ideia de 2 cargos de professor. Essa primeira está correta. A segunda, 1 cargo de professor e outro técnico ou científico. Esse universitário aqui não existe, tá? É cargo técnico ou científico. Ele cobra aqui a literalidade da lei. Então, a 1 está correta, a 2 não está correta. 3.
2 cargos ou empregos privativos da saúde, com inscrição no conselho de classe. Aqui, gente, ele fala com profissão regulamentada e não conselho de classe. Então, a única correta aqui seria a primeira, 2 cargos de professor. Vamos ver o artigo 37, né, onde ele fala sobre isso? Olha só. Artigo 37, ele prevê no caput o limp, tá? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Sempre é bom relembrar esses princípios, sempre são cobrados. E aí lá no inciso 16 fala: é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso disposto no inciso 11. E aí traz a de 2 cargos de professor, que é a nossa correta aqui, um cargo de professor e outro técnico ou científico, a questão trouxe universitário. C, de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas, a questão fala de conselho de classe, são coisas distintas, ok? Então, letra B da nossa questão 17, correta. Vamos para a questão 18, gente. Questão 18, né, cobra aqui também a ideia do artigo 37, mais uma questão do artigo 37, né? Só que fala aqui, ó, no que se refere a cargo público, emprego público e função pública, assinale a afirmativa correta aqui. Então vamos ver aqui. Letra A. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros na forma da lei complementar. Gente, por incrível que pareça, a única parte que está errada aqui é essa parte da lei complementar, certo? Não há no inciso do artigo 37 essa lei complementar, só fala por lei. Então, essa é a parte errada da questão. Então, ela foi bem capciosa, né, a banca aqui. Então, tem que ter cuidado, tem que, de fato, né, além de ler, compreender e decorar aqui para não vacilar com alguma pegadinha da banca. Letra B. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas e títulos de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego na forma prevista de lei. Gente, até aqui está correta, mas isso está incompleto, tá? Além, né, dos cargos e empregos por concurso, a gente tem também os cargos em comissão. Então, o item aqui, né, deveria ter, ele está incompleto, ele deveria ter colocado aqui a ressalva dos cargos em comissão, que também existem, tá? Não é só concursado que trabalha na administração pública. Então, está errada por isso. Letra C. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos e condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. É isso mesmo, gente. Essa ideia da função de confiança, eu não posso, né, dar cargo em comissão para cargos técnicos. Ah, mas na prefeitura que eu trabalho, no município que eu trabalho, é assim, gente. Em regra, né, apenas tem cargos em comissão, no caso que é a função de confiança, cargo de direção, chefia e assessoramento. As funções técnicas são feitas por efetivos, né, os concursados aqui. Então a letra C está correta, está igual o que traz a lei. Letra D. A lei reservará percentual de 5% dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Gente, a lei fala em percentual, mas ela não diz quanto, tá? Ela só diz que deve ser assegurado um percentual aqui para esses cargos, mas aqui a alternativa traz 5% e a Constituição não fala sobre isso. Então, ó, só para trazer aqui para vocês o artigo 37, olha só, o inciso primeiro aqui, ó. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros na forma da lei. Não fala de lei complementar. Na 2. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, né, de provas e títulos, mas também tem as nomeações em cargo e comissão. Então, a alternativa ficou incompleta. O inciso 5 aqui é igual à letra C, né, exatamente igual. Funções de confiança, né, corresponde aqui à direção, chefia e assessoramento. E o item 8 aqui, ó, a lei reservará percentual dos cargos, percentual não fala de 5%, em empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência. Então, é questãozinha que demandaria aqui um estudo, né, mais aprofundado do artigo 37. Então, já são 2 artigos importantes da Constituição, o 7 e o 37, para que vocês revisem. Vamos lá então, né, questão 19. E aqui eu acabei já indicando a resposta, né? Ficou um errozinho,
Mas, gente, ó, são pessoas jurídicas de direito público criadas por lei específica para o exercício de atividades típicas da administração pública. Aqui, gente, a pessoa jurídica que é criada por lei se chama autarquia. Então aqui você deveria saber também do artigo 37, né, e a diferença de autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. Vamos fazer aqui um apanhado geral. Gente, a administração direta, né, a Constituição dá poderes à administração direta. Então a União, Estado, Distrito Federal e municípios, né, têm as suas atribuições originárias, o poder centralizado, o centro do poder aqui. Só que eles podem criar entidades administrativas que vão ser chamadas administração direta ou administração descentralizada. Aqui é onde entra uma autarquia, uma fundação, uma empresa pública e uma sociedade de economia mista. O que a lei traz? As autarquias, elas são essas pessoas criadas por lei para exercer uma função típica de Estado. Eu, município, posso prestar o serviço de água, mas eu acho muito mais interessante criar um SAAI, né, que é uma autarquia, para prestar esse serviço com mais eficiência, com mais especialidade. Então é um serviço típico da administração pública, mas que eu posso, né, delegar esse serviço e criar uma entidade que faça isso melhor do que eu, município, com mais especialidade. Então a autarquia, elas vão prestar serviços típicos de Estado. Ok? Temos a AMC, né, que é a Autarquia Municipal de Trânsito, temos aí autarquias municipais, estaduais, o INSS, aí, né, também uma autarquia federal. Cada ente da União, Estado e Município podem criar suas autarquias. E aí, o que é a fundação? A fundação, gente, ela é autorizada, tá? A criação também, a lei fala em autoriza a sua criação. As empresas públicas e sociedade de economia mista, elas vão prestar aqui atividades econômicas, né? O Banco do Brasil, por exemplo, né? é uma sociedade de economia mista, o Banco do Nordeste, a Caixa Econômica é uma empresa pública, a Petrobras é uma sociedade de economia mista. Então, isso aqui não são atividades típicas de Estado, são atividades econômicas ou outro tipo de atividades. Então, aqui, gente, eu queria saber especificamente da autarquia. Então, como é que eu aprendo isso, professor? Lá no artigo 37, né, a gente tem essa ideia, tá? Autarquias são pessoas jurídicas criadas por lei, as empresas públicas e sociedade de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado, tá? Inclusive, autorizadas por lei. Então, não há criação por lei. A lei autoriza a criação e depois, né, vão ser criados os atos constitutivos aqui dessa empresa pública ou sociedade de economia mista. As fundações também são autorizadas a serem criadas. Então, a única que é criada por lei aqui mesmo é a autarquia, tá? Tranquilo, gente? Então, a gente acaba por aqui nossa revisão, né? Nossa resolução de questões de Baturité. Depois, né, vocês voltam ao canal, tem aulas teóricas e outras questões aqui também da mesma banca com o Supan. Valeu, até a próxima.